Olá, continuando o nosso mini curso de Python, agora a gente vai ver a parte de operadores lógicos. E nessa mesma aula a gente também vai ver a parte de estruturas de controle. Bom, basicamente, o que são os operadores lógicos ou operadores relacionais? Eles servem basicamente para a gente fazer uma comparação entre dois tipos de coisa. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha um número certo, vamos dizer que eu tenho 2, e eu quero comparar se esse 2 ele é maior do que um número 3. Eu vou estar utilizando algum desses operadores lógicos para estar fazendo isso. Todo operador lógico, ele sempre vai me retornar um valor booleano, certo? Como da primeira aula eu mencionei, o valor booleano ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser falso, certo? No caso em inglês, né, true, que seria um T, né, ou um F de false, beleza? No caso, por exemplo, vamos dizer que eu esteja querendo comparar o meu valor 2, né, com o 3. Se eu quiser, por exemplo, perguntar se eles são iguais, eu vou estar utilizando um duplo igual. E quando eu fizer, por exemplo, 2 igual a 3, o que ele vai estar me retornando? Ele vai estar me retornando que isso aqui é um F, ou seja, é um false. Essa afirmativa ela é falsa, beleza? Então eu tenho vários tipos de operadores lógicos. Por exemplo, eu tenho o igual, eu tenho o diferente de, eu tenho o maior que, eu tenho o menor que, eu tenho o maior ou igual, certo? E eu tenho também o menor ou igual. Qual é o que a gente mais utiliza? Qual é o que eu preciso aprender? Todos estes. Por quê? Porque estes aqui eles vão ser importantes para o próximo tópico, que é a parte de estrutura de controle, onde a gente vai estar utilizando isso aqui para validar se aquela estrutura de controle ela pode ou não ser executada ou ela ainda deve ser executada. Eu vou estar explicando tudo junto, né, porque fica mais fácil de vocês compreenderem essa parte. Mas, primeiramente, eu vou vir aqui e vou fazer algumas coisas com operadores lógicos. No caso, por exemplo, vamos dizer que eu insira um número 1, né, e eu digo que esse número é o 10, eu tenho um número 3 e eu digo que esse número aqui ele é um 9, beleza? Se eu passar bem aqui que número 1 é maior do que número 3, beleza? E executar, ele vai me retornar que isso é verdadeiro. Por quê? Porque 10 é maior que 9. Agora, por exemplo, se isso aqui fosse 11, ele iria me retornar um false. Por quê? Porque 10 não é maior que 11. E do mesmo jeito, por exemplo, se eu pergunto se isto é igual. Quando eu passo que isso aqui é igual, ele vai estar me dizendo que não, certo? Porque 10 não é igual a 11. E se isso fosse uma string, por exemplo? Se essa string aqui ela fosse 11 e a outra fosse 10, ia me passar false. Se essa fosse 10 e 10, ia me passar que é de verdade. Agora, sempre aquele conflito, né, entre a string e o número. Quando eu passo isso aqui ele me retorna que ele é um false. Por quê? Porque, por mais que isso aqui seja 10 e que isso aqui seja 10, como eu sempre repito, são tipos de dados diferentes. Então, o Python, ele é muito redondinho no sentido de você ter que passar algo exato para ele, certo? Porque ele não vai conseguir entender que este 10 aqui é igual a este 10 bem aqui, beleza? Se eu pergunto agora, por exemplo, se ele é diferente, ele vai me retornar que ele é diferente, certo? No caso, sempre que você quiser fazer o diferente de, você tem que passar esta exclamação aqui à esquerda. Todos sempre vão ser à esquerda do... Desculpa. Todos sempre vão ser... Opa. Não, tá certinho. Ah, tá, desculpa. É porque eu tô comparando... Essa era a próxima parte. Aqui. Todos sempre vão ser à esquerda do meu operador, certo? Por exemplo, do meu igual. Se eu quero saber se ele é diferente, eu passo isso aqui. Se eu quero saber se ele é menor ou igual àquele ali, eu passo sempre à esquerda o meu operador a mais, no caso, né, que seria só o igual aqui. E beleza. Agora, por exemplo, se eu quero comparar uma string com um número, no caso, se eu quero saber se uma string é maior ou menor, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não suporta a operação entre as instâncias string e inteiro, certo? Não tem como você saber se esse 10 string ele é maior do que esse 10 aqui,
certo? Ou se ele é maior ou se ele é igual. Quando eu passo igual, o que ele faz? Ele não verifica se ele é maior ou menor, ele só verifica se os dados são iguais e se o valor é igual, certo? Por isso ele não me retorna nenhum tipo de erro. Beleza? Então, aqui ó, passando para a próxima parte, né, que são as estruturas de controle, que é onde a gente vai estar aplicando aquele tipo de operador lógico, né? E no caso, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder estar vendo antes de ir para o código. Quais são os principais tipos de estruturas de controle? A gente tem os tipos condicionais. Primeiro tipo de condicional é o if e o else, que é uma configuração de estrutura de controle. A gente também tem o else, certo? Como é que funciona o if e o else? O if e o else, eles vão ser basicamente o se, que no caso é o if, e o se não, que é o else, certo? Bom, basicamente o que é que eu estou passando aqui? Eu estou dizendo que tem uma pessoa que tem uma idade, certo? E essa idade ela é igual a 18. E eu estou perguntando para ele, se essa idade ela for maior ou igual a 18, vai ter que mostrar para mim, no caso essa função print é uma função que ela exibe alguma coisa na tela, que ele pode dirigir. Agora, se não, eu quero que ele mostre para mim que ela não pode dirigir. Então, se essa idade aqui ela for menor ou diferente de 18, ele vai mostrar para mim que ela não pode dirigir, certo? E o que é o else? O else ele entra entre o if e o else, certo? Então, no caso, por exemplo, sempre que eu vou estar passando uma instância, eu vou estar passando primeiro o meu if, beleza? Se essa condição não for atendida, ele vem para o meu else, beleza? Se não, ele vem para o meu else, beleza? Então, por exemplo, aqui, eu estou passando uma nota igual a 85. Se essa nota ela for maior ou igual a 90, ele vai estar printando para mim a letra E, de excelente. No caso, por exemplo, se ele está entre, no caso, se ele for maior que 70, ele vai printar para mim a letra B. Se não, ele vai printar para mim a letra R de regular. Beleza? Então, basicamente é isso aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, o que ele vai fazer? Como isso aqui é 85, qual é a primeira coisa que o Python vai fazer? Ele vai ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, beleza? Então ele vai pegar bem aqui e vai ver nota igual a 85. Aí vai vir bem aqui, ó. Se a nota for maior que 90, ou seja, 85 é maior que 90, não é. Então essa condição aqui ele vai pular, beleza? Depois ele vai vir bem aqui, ó. Se não, aliás, se de novo, né, o else if a nota for maior que 70, ele vai me mostrar o B. A nota é maior que 70? É maior que 70. Então eu posso estar mostrando bem aqui. E ele vai encerrar o código bem aqui e vai ignorar o final do bloco de código, que é esse bem aqui. Beleza? Então, é isso que vai estar acontecendo. Agora mostrando no código, por exemplo. Vamos usar aquela nossa condição anterior. Por exemplo, que eu estava mostrando do resto de divisão da última aula. Vamos dizer que eu tenho um número 1 e esse número 1 ele seja igual a 10. E eu vou ter sempre um divisor. Vou ter um divisor 1 que vai ter que ser igual a 2. Beleza? Aqui eu vou estar passando o meu if. No caso, ó, if se o meu número 1 for... Se o meu número 1 dividido... No caso, eu vou fazer isso aqui pelo lado de fora, só para não ficar tão extenso o código. Se eu tenho, por exemplo, aqui o resultado, né? No caso, eu vou chamar de resto essa variável. O resto, ele vai ter que ser igual a 10 dividido por 2. Beleza? Que no caso, o 10 é o meu número 1 e o meu divisor é o meu número aqui, certo? Então, quando eu passar bem aqui, resto é igual a 0, ele vai me mostrar aqui, print. No caso, print é para exibir uma mensagem na tela. Por exemplo, se eu quero vir aqui e mostrar olá, aí quando eu executo o código, ele vai mostrar olá bem aqui. Beleza? Então, ele vai vir bem aqui, eu quero que ele print é par.
Porque quando o resto é igual a zero, ele é par. Então, se eu rodar aqui, ele vai mostrar que é par. Tá vendo que eu não preciso ter um else, nem um if, nem um else acompanhando o meu if aqui? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que observar, que é que o laço e outra coisa, diferente de outras linguagens de programação, a gente não fecha laço aqui no Python. Então a gente basicamente olha para a indentação do código. Por exemplo, esse bem aqui, ele está à distância de um tab, que no caso são, se eu não me engano, 4 espaços da borda. Então ele está dentro do escopo desse meu if bem aqui. Se eu venho aqui, por exemplo, eu digo que else, e o meu else é o se não acontecer nada, acontece isso. Então eu não preciso passar nenhuma condição. No caso, por exemplo, eu estou passando primeiro a estrutura de condicional, depois eu estou passando a minha condição. Isso aqui para mim, como eu havia dito, vai retornar um valor booleano, resto igual a zero. Se eu rodar isso aqui, ele vai me retornar true. Então quando isso aqui for true, que no caso assim, ele vai sempre estar atendendo a este meu código bem aqui primeiro, beleza? No caso, eu estou passando aqui resto igual a zero, ele vai printar que é par. Se não, eu quero que ele printe para mim que isso aqui é ímpar, certo? Quando eu venho aqui, por exemplo, e troco para cá, para o 11, o que ele vai printar para mim é ímpar. Por quê? Porque quando eu dividir 11 por 2, vai sobrar um resto 1. Então, esse meu resto 1 vai indicar que ele é ímpar. Como é que eu poderia fazer também? Eu poderia colocar um elif bem aqui e passar aqui resto igual a 1, ele é ímpar. Quando eu rodar de novo, ele também vai aparecer que ele é ímpar, certo? No caso, por exemplo, se eu rodo esse código aqui novamente, como o resto está igual a 1, ele vai aparecer para mim false, que no caso ele está mostrando que o resto ele não é igual a zero. Então, o que ele vai fazer aqui no Python? Só para exemplificar melhor ainda para vocês. Basicamente, ele vai vir bem aqui e ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, por exemplo, se esse valor booleano bem aqui é verdadeiro. Como ele não é verdadeiro, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar false, certo? Quando ele me retornar false, ele vai ignorar tudo que está dentro desse escopo bem aqui e vai pular para a próxima condição. No caso, qual é a próxima condição? Se o resto ele é igual a 1. O resto, como ele é igual a 1, ele vai então vir para o escopo desse meu elif, que no caso é verdadeiro. Então ele vai mostrar para mim é ímpar. Beleza? Então é importante vocês entenderem como que isso funciona. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que isso aqui seja, agora o divisor seja 3. Quando eu rodar, ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque o meu print, eu vou mostrar o meu resto no caso aqui, ó. O meu resto, ele vai ser 2. Então ele vai verificar, por exemplo, se isso aqui é 0, se isso aqui é 1. Aí como ele verificou se isso aqui é 0 e isso aqui não é 0, é 2, então ele vai passar para a próxima condição. Quando ele vier aqui para a próxima condição, ele vai pegar e vai verificar se esse resto aqui ele é 0, se ele é 1 no caso, né? Como ele não era 0, passou para a próxima, ele vai verificar se é 1. Como não é 1, ele também não vai executar. Então, este bloco de código aqui não vai ser executado por conta do if e do elif. Mas, então, se eu coloco bem aqui else e coloco para ele printar bem aqui o meu resto, no caso, vou fazer aqui um print um pouquinho mais elaborado, meu resto é resto, certo? Só para ficar melhor exemplificado. E ele vai pegar e quando eu rodar bem aqui, vou apagar aquele print para ele não mostrar mais, ele vai mostrar que o meu resto ele é 2, certo? Então, o que ele fez? Ele pegou daqui, rodou para cá, é false, se não rodou nada, vai rodar isso aqui, que é verdadeiro, certo? Então, é basicamente assim que funciona o if, o elif e o else, certo? O if sempre vai ser a primeira e o else sempre vai fechar. Mas eu posso ter, por exemplo, esse tipo de estrutura, eu posso também ter, por exemplo, este tipo de estrutura, certo? Mas eu nunca vou poder ter, por exemplo, um else aqui no início e nem um elif aqui no início, certo? Então, basicamente é isso dessa aula. Agora, na próxima aula, a gente vai continuar a estrutura de controle, onde a gente vai ver os tipos condicionais, que no caso são os loops. Aí a gente vai continuar nos tipos condicionais e vai ver os loops, que são o while e o for, certo?
E vai aprender também como mesclar todos os tipos de estruturas de controle. Não, mas é isso. Muito obrigado.